Bom, esse caminhão sem dúvida está chamando muita atenção aqui diretamente de Piracicaba, onde nós estamos tendo contato aí com os novos veículos, né, novos produtos da linha Scania. E chama muita atenção, estamos aqui com o Marcelo Galão. Como é que você está? Tudo bem, Galão? Tudo bem, Serginho? Beleza. Rapaz, é muito cilindro, né? É isso aí. São 16 cilindros de gás, tá? São 8 de 118 litros e 8 de 95 litros. Você tem aí 406 metros cúbicos de gás estocados nesses cilindros. Bom, a primeira curiosidade é que a gente está vendo que ele não é um cavalo mecânico, né? Ele não tem quinta roda, tem um monte de cilindros. A primeira curiosidade é por que ou para que a Scania criou essa configuração? Serginho, muitos dos nossos clientes que usam caminhões a gás, eles reclamavam da falta de postos de combustíveis em rotas acima de 500 quilômetros. Certo. E nós começamos a olhar onde estão esses postos e mapeamos. Se a gente tivesse uma autonomia de 800 quilômetros, a gente já conseguiria colocar esses caminhões em rotas do sul ao norte do país, totalmente interligado. Então, do Rio Grande do Sul a Pernambuco, você já conseguiria ter uma rota completa abastecendo esse caminhão sem espaços de pane seca. Da mesma forma, você consegue sair do estado de São Paulo até o Mato Grosso, interligando aí os estados com rotas, com postos com disponibilidade de gás. Então a gente endereçou isso para uma questão de autonomia do caminhão. Esse caminhão aqui, ele chega a fazer 900 quilômetros com a capacidade instalada de absorção de gás. 900 quilômetros. 900 quilômetros. Porque até então o gás estava restrito ao cavalo, certo? Exatamente. E aí, na verdade, porque para a galera entender, hoje o gás ele requer um planejamento de viagem, né? Sim. Porque não é qualquer lugar que abastece, né? Você tem lugares que são adequados para isso, né? Exatamente, exatamente. Nós temos um crescimento da rede, de rede de postos de gás. Legal. Mas enquanto esse crescimento ele não vem, ele é gradativo, ele envolve investimentos em toda a rede, a gente desenvolveu esse caminhão justamente para você eliminar essa dor do nosso cliente. Então agora você consegue fazer rotas que você faz normalmente com caminhão a diesel, você não tem mais restrição. Agora você pode me dizer, por que um caminhão rígido e não um articulado? No português bem claro, por que ele é um bitruque, né? Por que ele é um bitruque, né? Que a gente chama de 8x2. Certo. Justamente pela capacidade de absorção dos tanques de gás. Então, um chassi rígido, você consegue usar a distância entre eixos aqui, Serginho. É uma distância, ela é bem grande, né? Essa distância entre eixos é de 6.950, é a maior distância entre eixos dos bitruques, dos 8x2. 6.950. 6.950. Tá. E aí, ok, mas aí ele ficaria, por exemplo, restrito a um bitruque? É um baú grande que ele pode carregar? Porque uma coisa que a gente notou aqui também, que o balanço traseiro é bem curtinho, né? Sim, você utiliza toda a sua longarina, né? O que nós fizemos? Trouxemos os eixos traseiros na parte mais traseira do chassi possível. Certo. Então, pegamos a parte do balanço traseiro e colocamos os eixos traseiros. Bem nas extremidades. Exatamente. Então a configuração dele é um caminhão com maior autonomia, né? Como você estava comentando, pode rodar até 900 quilômetros, mas Exato. a configuração dele é para um implemento em cima do chassi. É isso aí. Então, um caminhão rígido você tem um baú, um tanque ou um sider. Você pode colocar nesse caminhão aqui um sider, por exemplo, de 8,5 metros. Tá? Um Certo. sider de 8,5 metros ou um baú de 8,5 metros, você consegue colocar aí 16 pallets aqui dentro. Certo. Se você pega 16 pallets e coloca aqui um trailer, que é a chamada de Julieta. Então ele já vem preparado com esse engate aqui e você coloca uma Julieta. Uma Julieta, vamos colocar aí uma Julieta, um trailer de 7,5 metros. Você já consegue colocar mais 14 pallets. Então 16 com 14 você chega a transportar 30 pallets, que hoje é
muito comum nos semi-trailers, nas carretas de 3 e 4 eixos, né? Elas já saem com 15,40 metros, você consegue dar a mesma volumetria e o mesmo peso nessa configuração de Romeo e Julieta. Então, agora que eu entendi, né? Então a jogada é muito maior. Tipo assim, ele é uma real opção a um cavalo mecânico que puxa uma carreta. A um rodoviário de longa distância. Entendeu? Cara, que interessante. Agora, Serginho, nós optamos por colocar aqui esses tanques, porque os tanques de gás, eles aumentam o peso de caminhão de fato. Você tem uma tara aumentada em quase 2 toneladas. Quase com 2 os tanques. toneladas. Certo. Por isso, o bitruque veio a ser uma opção interessante. Você tem o limite legal de 6 toneladas no eixo dianteiro, com o bitruque você consegue 12 toneladas. E como você tem ele na versão rígida, o Romeo e Julieta, a lei da balança permite você ter composições de até 19,80. Né? Então, em um caminhão articulado com uma carreta, 3 ou 4 eixos, você chega a 18,60 de limite legal. Certo. Nesse caminhão com Romeo e Julieta, de 18,60 ele passa para 19,80. Então você tem um ganho da composição. Certo? Assim, tipo, em termos resumidos na prática, ele é uma configuração que carrega o mesmo volume de pallets do que a carreta. Exatamente. Se você pegar uma carreta de 15,40, que é a carreta comumente utilizada agora, todo mundo está migrando para as carretas com 30 pallets, você consegue fazer os 30 pallets adicionando uma Julieta nesse caminhão. Perfeito. Certo? Agora, é importante a gente entender. Mas na verdade assim, a gente está falando aqui de algumas mudanças de cultura, né, galera? Exatamente. Porque tecnicamente, vamos falar assim, um bitruque desse serviria até para bitruque mesmo, né? Sem puxar nada também, né? É uma opção. Ele serve só para bitruque e você pode também tirar uma dessas composições de tanque. Por exemplo, você pode remover essa composição de tanque de 95, tá? Certo. Os 8 tanques de 95, ou remover os 8 tanques de 118 litros. Então você pode configurar conforme o range da sua autonomia que você quiser, né? Exato. Em termos de motor, como é que fica esse... Aqui está o grande diferencial, Serginho. Como ele tem uma aplicação já para longa distância, nós colocamos o motor 6 cilindros, 13 litros. É um motor de 410 cavalos. Tá? Então aqui a identificação do caminhão, X-Gas, por que X? Porque Extended Range. É um range aumentado do caminhão. Tá? Agora me conta uma coisa, como é que é o torque, uma vez que esses motores, né, são motores ciclo Otto, né? Como é que fica o torque deles? Esse motor aqui, ele tem taxa de compressão de 12,8. Certo. Você consegue um torque de 2.000 Nm. Ele é a maior potência em um bitruque. Para você ter uma ideia, no bitruque a gente chega até 360 cavalos. Nesse caminhão aqui você tem 410 cavalos. Você está falando que o bitruque mais potente do Brasil é a gás. Exatamente, exatamente. Que interessante, galera. Um outro ponto, Serginho, aqui nos testes desse caminhão, em relação a diesel, eu estou colocando o preço de bomba no posto. Diesel e gás, esse caminhão aqui, ele deu 10% de economia em relação ao diesel. Caramba. Então não é somente uma emissão menor, é também uma economia em custo de combustível. Então, na verdade, vamos ser práticos aqui. Fazendo a conta, né, porque o investimento é um pouco maior, né, de aquisição, sim, mas fazendo a conta, além de tudo, ele ainda se paga. Sim, ele se paga. Então, é uma opção real mesmo hoje. Exatamente. Né, até para o autônomo, enfim, é alguma coisa que está ficando cada vez mais próxima. Exato. A diferença entre um caminhão diesel e um caminhão gás, principalmente no Euro 6, que teve que ser adicionado um filtro de partícula, um sistema de injeção mais aprimorado, você diminuiu a distância entre um custo de um caminhão a gás e um custo de um caminhão a diesel. Então as diferenças entre o gás e o diesel ficaram bem menores. Olha que interessante. Agora, Galão, para a gente terminar essa conversa aqui, ontem você estava comentando aqui numa apresentação que vai ter novidades em termos de potência, né, para o veículo a gás que está chegando por aí. Você pode contar um pouquinho disso, não? Serginho, entre o final do ano e o começo do ano que vem, nós devemos pegar essa potência de 410 aqui e adicionar
um 6 aqui, ó. Vamos colocar 460 cavalos no gás. 460 cavalos no gás. O que vocês imaginam que um 460 no gás vai ter capacidade de puxar? O 460, hoje, ele elimina a limitação que a gente tem para puxar até umas 74 toneladas. Nossa, 9 eixos. Tá? 9 eixos. Que maravilha. Final do ano, começo do ano que vem? Exatamente. Legal, Galão. Obrigado pelas explicações, viu? Obrigado, valeu, Serginho. sucesso. Valeu. Tudo de bom. Tudo de bom.